Saúde é Vida de hoje nós vamos falar sobre inclusão. Afinal de contas, Setembro Verde é o mês da inclusão e nós vamos conhecer uma escola e profissionais que lidam com a inclusão. Isso é muito importante, porque afinal de contas, as pessoas com deficiência merecem todo o carinho, todo o respeito e é isso que nós queremos fazer no programa de hoje. Esteja conosco, você vai aprender e eu tenho certeza mudar o seu olhar. E hoje a gente começa o programa Saúde é Vida aprendendo com uma mãe. Nós vamos falar com a Patrícia Hermetzi, que é mãe da Júlia, que tem 17 anos. Elas estão aqui conosco e é com elas que a gente vai entender esse mundo de quem tem síndrome de Down, de quem tem um filho que precisa de todo o amor, carinho que a gente já dá para os filhos, mas precisa de uma dose a mais. Patrícia, é um prazer ter você, é um prazer ter a Júlia aqui conosco no programa. Eu queria que você nos contasse a sua experiência, desde o primeiro momento, como foi saber que a Júlia precisaria desse cuidado a mais. Tá, eu não soube na gravidez que ela teria síndrome de Down, embora tivesse feito vários exames, não apontaram a síndrome. Eu soube mesmo no nascimento, o médico optou por dar notícia para minha mãe e aí fizeram um trabalho que era para me contar aos poucos. Então eu tive a notícia de uma forma não muito boa, porque a médica da UTI não sabia desse preparo da família para contar pra gente e ela acabou dando a notícia de uma forma muito brusca, não tanto pela síndrome. Eu costumo dizer que eu não tive tempo de assimilar a síndrome de Down, porque a médica veio com a notícia: você é a mãezinha? Eu sou, tinha 20 anos, né? E aí ela disse assim: ai mãezinha, você sabe, ela tem Down e ela não escapou do problema no coração, a gente vai ter que operar. Então foi muito brusco pra mim. Um choque. Foi um choque. Então eu costumo dizer que eu não tive tempo de pensar só na síndrome, porque ela ia operar o coração e isso naquele momento era mais importante do que a própria síndrome. A síndrome a gente tem o senso comum, a gente sabe mais ou menos o que é. Embora eu não tivesse nenhuma proximidade, assim, mas a gente conhece, né? Então, o que foi mais difícil foi compreender a questão da saúde dela mesmo, que era bem comprometida, né, em função da cardiopatia. E o resto a gente foi tirando de letra, com o apoio de psicólogos, terapeutas as próprias atividades que envolviam outras mães. Isso foi sendo um apoio para a família mesmo. Apesar do choque, ainda na maternidade, que a Júlia passaria pela cirurgia, você teve dificuldades em assimilar tudo isso e mudar a rotina que você havia mentalmente preparado? Não é fácil, né? Mas como eu já trabalhava com criança e para mim, assim, era minha filha, eu não tive problemas de aceitação. De aceitação não, nem eu nem ninguém da família, nem o pai, nem os avós, ninguém. A dificuldade mesmo era compreender a nova rotina, porque com 20 dias a gente já levava ela para fono, para físio, para TO, então mexeu sim com a minha rotina. Mas aceitar a síndrome em si não, a Júlia sempre veio primeiro do que a síndrome. A síndrome era o pacote que vinha junto, né? Eu tinha muito medo de perder a Júlia, então a minha maior preocupação mesmo era com relação à cardiopatia, ela sair bem da cirurgia. Então, depois dos 6 meses, quando ela fez essa cirurgia, aí eu fui me preocupar mais com as outras coisas, do que seria a escola, do que seria a vida dela, porque até então era assim uma luta contra o tempo, ela tinha que ter 4 quilos para operar. Então, esse começo, o foco era mesmo a questão dela sobreviver. De aceitação, não, foi tranquilo, foi difícil, eu queria entender por que aquilo estava acontecendo, como que eu ia fazer, como seria a vida dela, mas ela já foi muito amada desde sempre, desde a barriga, então não tive dificuldade de aceitar. Apesar de você não ter a dificuldade em aceitar, a família ter apoiado e também não ver essa diferença e te ajudar demais, como a sociedade viu? Os amigos e as pessoas do convívio? Ah, sim. Aí
assim, foi um pouco mais complicado. Não, os amigos não, mas colegas próximos, sempre aquele olhar de espanto. Isso acontece até hoje, é que hoje assim eu realmente não me importo mais. A gente às vezes está num lugar, a gente percebe olhares. Para a avó é mais difícil, ela já fica meio brava. Isso acontece bastante. Até comentários assim, médicos às vezes, que parece que eles esquecem um pouco que estão falando com uma mãe, né? Então, a primeira coisa, né, quando você fala em sociedade, o médico perguntou pra mim: mãe, você não sabia que você podia ter abortado essa criança? Ouvi coisas desse tipo. Colegas: quanto tempo dura? Eu falei: não sei, tô procurando a data de validade. Então, isso é uma coisa assim, falta de conhecimento e às vezes falta de pensar um pouquinho, né, antes de falar. A maior dificuldade, assim, com escolas também, não foi fácil o processo, a gente brigou em muitas escolas para conseguir, que é de direito dela, né? Esse tipo de situação a gente vive no dia a dia, isso é até hoje, né? Olhares, às vezes, perguntas descabidas, né? Quando eu tive minha segunda filha, nossa, aí você não tá com medo? Ai, será que não vai ser Down de novo? Você tá tranquila? Você já fez o exame da translucência? Então, assim, mostra aquela certa, né? Ai, será que vem outro? Por que ela é Down? Esse tipo de pergunta, até hoje, é comum na nossa rotina. Mas não me abala mais. No começo eu ficava um pouco brava, assim, de ter que responder certas coisas que pra mim... Porque é uma agressão, não é, Patrícia? Exatamente, que pra mim são óbvias, né? O que a gente quer de um filho? Felicidade, alegria, quer que eles sejam felizes. Se eles estão bem, a gente fica também. Exatamente, você não espera responder quanto tempo dura. Nossa. É uma vida, eu não sei. Foi uma facada que você levou, porque é uma pergunta dura mesmo. Sim. Não é dura o tempo, a pergunta é dura. E várias vezes de outras pessoas, assim, se eu pensei em abortar, se eu soubesse se eu teria abortado, isso sim, bem comum. Entenderam por que eu comecei com a Patrícia o programa? Porque é assim que as pessoas agem e reagem a qualquer patologia que seja diferente do, entre aspas, normal. Porque normal não é aquilo que você vê todos os dias, porque cada um é cada um e a gente sabe que as pessoas são diferentes e não é uma doença, uma patologia, uma síndrome, uma deficiência que nos faz diferentes. Mas é o nosso olhar que muitas vezes é diferente, puxando para o mal. E a língua muitas vezes também fala aquilo que o coração está vivendo. Então, hoje é dia de quebrar preconceito, setembro, mês da inclusão, e nós queremos trazer para vocês as experiências dos profissionais e dos pais que têm crianças com algum tipo de deficiência, para você entender o que eles vivem. E eu estou gostando de conversar com você, Patrícia, porque você coloca de uma maneira leve, e é essa leveza que nós queremos levar para as pessoas, porque hoje você está aqui com a Júlia com 17 anos, mas tem pais que estão recebendo a notícia agora. Sim, o começo com certeza é mais difícil, e é como eu estava conversando, a gente tem que se informar sim, porque muitas coisas as pessoas, às vezes até profissionais mesmo, não sabem, né? Então a gente tem que estar atento à medicação que o Down não pode, né? O que é importante, as terapias, os direitos deles. E da mesma forma que a gente encontra pessoas que desanimam, existem o que eu costumo falar de anjo, né? Então a cardiologista da Júlia é um dos nossos anjos, a Raquel é um dos nossos anjos, a terapeuta, né? O pediatra. Essas pessoas, uma vez o pediatra da Júlia disse para mim, quando ela era bem pequena, e eu li muito, eu saí da maternidade, enquanto ela não teve alta, eu não quis ter alta também, eu falei, ninguém vai me tirar de perto dela. Então foi um tempo que eu comecei a estudar. E aí, assim, o pediatra falou uma coisa que eu carrego até hoje, ele disse: tenha um bom médico e seja mãe. Você cuida e eu oriento qual profissional você vai precisar em cada momento da vida dela. E a gente tem levado dessa forma. Então, é assim que eu venho. Dá mais uma almofada para ela. Aí, ó, põe mais uma almofada para ficar mais confortável. Aqui, ó. Pronto. Ficou melhor? E é dessa forma que eu tenho levado, contando com pessoas bacanas que estão dispostas a fazer um bom trabalho com a Ju, com amigos, família e com esses anjos que nos rodeiam, graças a Deus, desde o nascimento dela até os dias de hoje.
programa de hoje, o Saúde é Vida, foi gravado na Inclusione, que é uma escola especializada e recebe adolescentes, jovens, adultos na inclusão. E já que o tema é inclusão, não poderíamos deixar de falar do trabalho que é realizado aqui, principalmente porque foi esse espaço que nos recebeu para conversarmos com pais, mães, profissionais, né, professores, porque aqui é um espaço de convivência muito saudável e principalmente através da arte. Então nós vamos conversar agora com a Raquel Ortega, que é terapeuta ocupacional formada pela PUC Campinas, também é especialista em praxis artísticas e terapêuticas, além de interfaces da arte e da saúde, fez isso pela USP. Então ela tem um conhecimento muito grande, é arte terapeuta formada pelo CLEIDE, Centro Latino-Americano de Desenvolvimento. É CLADE ou CLEIDE? CLADE. CLADE mesmo? CLADE. A gente tem mania de tudo achar que é americano, né? Mas pelo CLADE. E a partir desse conhecimento, Raquel, que você falou, olha, eu acho que uma escola vai ser o canal. Exatamente. Depois de 18 anos nessa área de pessoas com deficiência, entre neurologia e psiquiatria, eu comecei a perceber que os adolescentes e adultos não tinham muita possibilidade de desenvolvimento e eles ainda têm muito a se desenvolver, né? Se a gente pensa no atraso por conta da deficiência intelectual, eles precisam ainda se desenvolver e a gente vê um sistema hoje das instituições cuidando muito de crianças. E os jovens que não vão para o mercado de trabalho, que são a maioria, a gente está falando aí de 85% da população jovem e adulta não vai para o mercado de trabalho formal, fazem o quê? Né? Daí essa ideia de criar um modelo de atendimento, que é a Inclusione hoje, que já tem 5 anos, que a gente possa atendê-los pensando em reabilitação. Eu costumo dizer que nós somos um centro de desenvolvimento humano, só que com um olhar desconstruído. Então ele chega aqui, ele não fala, ai meu Deus, hoje é terapia de fono, ai hoje é TO, porque ele já faz isso a vida inteira, tem mais de 15 anos que ele faz isso, tem 20 anos, e a gente entende que é cansativo, mas ele tem que fazer. Ele ainda precisa das terapias, só que a gente pode oferecer num outro formato, que para o jovem fica mais atrativo e é terapêutico do mesmo jeito. E daí eu trouxe a arte para isso, como eu tenho essa formação, eu gosto das artes, acredito muito na arte, na cultura enquanto potencial desenvolvedor, trouxe para a reabilitação. Então hoje a gente tem o quê? Aulas de música, de dança, de teatro, de circo, de culinária, de desenho e tudo isso para reabilitar. O nosso olhar sempre é a reabilitação, para que eles se desenvolvam, para que eles aprendam, para que eles melhorem. E eles vêm para cá com um olhar assim, eu vou fazer aula de música. Eu acho ótimo, porque eu falo para as mães, é 50% do caminho andado. Porque ele não chega assim, ai, poxa, hoje é terapia, hoje é chato. Não, hoje é super legal, é música. Não é um peso fazer. Não é um peso. E a hora que chega aqui, a gente sabe o que eu quero com a música, o que eu quero com o teatro, que eu preciso que ele melhore a fala dele, eu preciso que ele melhore a comunicação, eu preciso que um jovem autista olhe nos olhos dos outros, decore um pequeno texto naquela peça de teatro. Daí a gente vai compondo, vai trazendo esse repertório terapêutico para as artes, porque eles amam fazer. Todos eles adoram fazer arte. Mas eles gostam muito mais do que fazer arte, porque a arteira aqui, mais do que professora de arte, a arteira aqui é a Raquel. Ela criou uma noite do pijama e ela vai contar o que aconteceu nesta noite. Acho que os pais, ai meu Deus, ficaram de cabelo em pé. Raquel, foi um momento muito divertido também, né? Foi fantástica, assim, nós fazemos a cada semestre uma noite do pijama, né? Então eles vêm, daí a gente promove, essa última fizemos uma balada, então eles dançaram até de madrugada e tal. Fizemos um karaokê, tinha que cantar, saber a música e dançar. Fizemos uma hamburgada, onde cada um montava o seu hambúrguer. Aí que eu falo que é o olhar terapêutico. Eu podia pedir uma pizza, podia dar comida na mão deles, mas não. Então, vamos montar o seu hambúrguer? Como que monta? Qual que é a sequência? E mas eles fazem isso brincando ali no meio da festa, do oba-oba, mas estão aprendendo. Depois chega em casa e já sabe montar um hambúrguer, sabe a sequência que tem que montar o hambúrguer, o que é quente, o que é frio, né? E esse empoderamento que eu sei fazer. E na noite do pijama eles dormem aqui, né? A gente realmente vira à noite, vamos até de madrugada para contação de histórias e tal. E algumas das meninas foram a primeira vez adolescentes que dormiram fora de casa. Então, assim, essa experiência é importante para ela, porque aqui a gente não faz por elas em nenhum momento.
por nenhum deles. Não é assim, ai, vamos comigo ao banheiro, vamos comigo pôr o peixe. Não, ó, vai, se vira, o banheiro aqui, pega suas coisas, cuida arruma a sua cama. Isso é autonomia, isso é desenvolvimento. E para essas famílias começarem a olhar também que seus filhos estão crescendo. As meninas já são moças, as crianças são jovens já. Eles precisam desses momentos, né? Então, assim, é um aprendizado para todo mundo e é uma diversão só. A gente foi dormir às quase 4 da manhã, e os pais, 6 horas acordamos. E que horas os pais foram dormir? Porque fica todo mundo preocupado, né? Fica, já falei que o próximo eu vou abolir celular. Porque os pais ficam, tá tudo bem? Você já comeu? Você já dormiu? Tá tudo bem, eles se divertem, eles, nossa, são jovens. São jovens, é o que todos os jovens nessa faixa etária fazem. Estão ali com os amigos, estão se divertindo, contando uma história, dançando junto, comendo junto. No quarto, a gente dividiu meninas e meninos, né, para dormir. As meninas ficaram até, sabe Deus, que hora de tititi. Coisa de menina, que fica, ai, aí, você viu, ai, você trocou, você trouxe o pai, deixa eu ver seu pijama, ai, deixa eu ver. Você arrumou, você me ajuda? É coisa de menina, eles precisam viver isso para amadurecer, para crescer e para serem autônomos lá na frente. Vão ser assistidos? Vão. Mas assim, quanto mais autonomia eles tiverem, acho que mais tranquilo esses pais ficam. Eles poderem ir na casa dos colegas, na própria casa das famílias, em ambientes sociais. Isso é vida, isso é qualidade de vida. Nestes 5 anos, tem algum exemplo de algum jovem que cresceu e desabrochou com essas terapias, com essa sua forma mais natural e gostosa de lidar com tudo que tem que ser feito? Exato, tem. A gente tem, por exemplo, um dos meninos, o Felipe, nas atividades de culinária que nós fazemos, ele tinha um desejo de mexer com faca. E a nossa culinária é justamente para desenvolver autonomia, para que eles possam ir para casa e colaborar naquele momento de almoço, de jantar. Não é para virar Masterchef, mas é para poder se virar num ambiente de cozinha que geralmente é um ambiente proibido, porque tem faca, porque tem vidro e tal. E ele começou a fazer as atividades com a gente com esse desejo, ele mostrava que queria, só que ele ainda não tinha habilidade. Era perigoso colocar uma faca na mão dele e a gente tem todo um trabalho graduado do uso do talher. Então a gente foi talher por talher, chegamos naquelas facas sem pontas e fomos trabalhando, até que no 6º evento, no 3º que ele participou, ele já estava apto a usar a faca. Mas ele usava aquela faca com tanto orgulho, com o peito cheio, com aquela faca, parecia que era um facão gigante na mão dele, porque era muito importante para ele poder ajudar na parte da carne daí. Que ele estava e realmente dali para frente ele começou a usar a faca com habilidade e a família nos deu o retorno que isso ele já faz em casa também. No dia que tem uma feijoada, no dia que tem alguma coisa, ele consegue já participar no corte das carnes, que é o que ele gosta. Então hoje ele aprendeu a fazer isso e ele se sente feliz demais por poder fazer isso e daí faz parte da família cada vez mais, faz parte desses momentos de churrasco que é muito comum na nossa cultura. Então a inclusão está nesse cotidiano. A inclusão não é gigante, a inclusão é pequenininha no dia a dia nosso, das famílias, deles. É aí que a gente trabalha. Então, esse dia a dia que a gente promove aqui na Inclusione, de coisas cotidianas do tipo, a mãe era para chegar, vai atrasar 15 minutinhos, você não faz uma gentileza? Molha as plantas. Mas não é por molhar a planta, o jardineiro molha as plantas. Talvez a planta nem precise ser molhada. Exato, mas assim, é por fazer parte, por cuidar desse espaço, por colaborar com um todo, porque daí ele entende o que é um todo e que ele faz parte disso. Ele não é um ser isolado naquela bolha que geralmente, né? Ele não, é todo, tem o seu colega, colabora com ele, pega água para ele, ajuda, guarda suas coisas. Então, daí ele faz parte disso e acaba fazendo um movimento e aos poucos a gente vem trazendo a família para observar isso. Observar, entender que isso é legal e é o que precisa acontecer porque eles estão crescendo e levar isso para a vida lá fora. E, né, por exemplo, chegou num restaurante e pediu um prato, tem que esperar o garçom trazer. A comida não vai chegar imediatamente, mas não precisa gritar, não precisa ficar desorganizado. Então, assim, essas coisas processuais que a gente trabalha nas nossas terapias de 4, 5 horas seguidas é justamente porque a gente respeita o tempo dele e favorece com que ele comece a olhar que todo mundo tem seu tempo. E o tempo do restaurante é aquele, tem que esperar, não é para gritar. Porque não tá na mão, porque a mãe já vem e põe na sua mão imediatamente, tá aqui igual a chupeta, né? Tá aqui. Não, então calma, conversa, pergunta,
pede o que você quer, troca com o seu amigo. Então, essa construção cotidiana é o que mais a gente preza aqui e é o que esse modelo psicodinâmico abraça. Isso é espelhado na família? Isso é. A gente observa uma mudança bem grande na família. O modelo também que eu desenvolvi de atendimento à família não são de reuniões como uma escola tradicional, porque a gente está falando de uma moçada já jovem e de uma família que historicamente já é chamada sempre na escola ou nas terapias para dizer assim, ó, seu filho não consegue isso, seu filho não consegue aquilo, seu filho não aprendeu a ler, seu filho não sabe as letras. É um tanto de não e não e não e não que eu acho bem pesado. Então aqui eu não faço reuniões, eu atendo todas elas a hora que elas querem, porque eu sei que quando essa mãe me procura no portão, no telefone, é essa hora que ela está precisando e é essa hora que eu sento com ela, a gente conversa numa boa e sem também aquele modelo de é uma reunião, né? A diretora pediu uma reunião. Não tá legal, o que aconteceu? Daí ela vai me falando, aí eu vou orientando e eu costumo filmar e fotografar muitos atendimentos, principalmente para mandar para as mães, porque às vezes acontece algo aqui, ele fez uma coisa nova, daí você fala para a mãe, ele já está fazendo mesmo? Tá aqui, ó. Porque daí isso eu empodero essa mãe, porque ela viu, ela fala, opa, na hora que chega em casa ela fala, fulana, você já sabe, né? Amarra seu tênis sozinho. Eu não preciso mais amarrar para você, por exemplo. Né? Então, assim, eu tenho bastante cuidado de atender as mães dessa forma também, porque elas também precisam, né? Muito complicado. Esse é um trabalho diferenciado. Exatamente, de uma construção de 22 anos aí na estrada, mas que assim, eu tenho certeza absoluta que esse modelo é o modelo que funciona e assim, quem entra não sai mais, quem chega aqui fica. Quando sai com a gente, que a gente vai para os bares, vai para show, vai para musical, vai para teatro e tal, mas assim, é essa ideia de trazer vida para a vida deles, de trazer qualidade de vida. Né, nesse desenvolvimento que não pode parar. A gente tem meninos de 40 anos que precisam se desenvolver e têm o que se desenvolver. Então eu dou desenvolvimento, eu dou educação, eu dou informação e eles vão crescendo assim, né? Vão se tornando autônomos. E olha, nós visitamos todos os espaços aqui do Inclusione e um dos professores disse o seguinte, que todas as vezes que ele vem para cá, surge um projeto novo, porque a cabeça da Raquel fervilha de ideias para que isso seja repassado para os alunos, né, para os jovens que frequentam aqui. Raquel, quero agradecer muito a tua participação comigo hoje. Obrigada por oferecer o espaço para que a gente pudesse conversar com todas as pessoas e pudéssemos gerar aí o programa Saúde e Vida, pensando nesse mês de inclusão. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Rita, seja sempre bem-vinda. E agradeço o pessoal de casa que está assistindo. Sejam todos bem-vindos à Inclusione. Quem quiser vir conhecer o nosso trabalho, fazer parte do nosso trabalho, é super bem-vindo, porque a inclusão é isso, né? Sou eu, sou você, somos nós, somos todos nós. Não sou eu e a minha turma aqui, somos todos nós. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. E nós vamos ainda conversar com uma pediatra, vamos conversar com odontopediatra para saber aí os cuidados com a dentição, muitas vezes a resistência de ir a um dentista, que não é nem precisa ter deficiência, tem pessoas que têm medo a respeito disso. Um professor de teatro e ainda os pais, né, de alguns alunos e o quanto isso mudou na vida deles. Tudo isso a gente pensou no programa de hoje para você. Vamos ver. Nós vamos conversar agora com o odontopediatra Dr. Matheus Rassi. Ele tem a sua formação pela Unesp de Araraquara e na Unesp mesmo fez o seu mestrado em odontopediatria. Pela Unicamp ele fez uma especialização em atendimento multidisciplinar na primeira infância e atua como odontopediatra e pessoas com deficiência, buscando aí fortalecer esse elo e até tranquilizar
esse paciente que precisa de uma atenção especial em tratamentos odontológicos. E eu já começo conversando e fazendo a pergunta que a gente se preocupa quando temos filhos, levar o filho ao dentista. Como esse filho vai se comportar, se vai ter medo? Muitas vezes os pais têm medo, acabam passando isso para os filhos. E a pessoa com deficiência merece uma atenção especial, né? Agora, Dr. Matheus, como é atender uma pessoa com deficiência? Que cuidados você tem que ter? Olá, tudo bem, Rita? Bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Eu gosto muito dessas oportunidades que a gente tem de conversar, né, sobre inclusão, sobre pessoa com deficiência, que é tornar o assunto natural, que é isso que é importante. Essa questão do atendimento, até dentro da odontologia, a gente ainda chama essas pessoas com deficiência de pacientes com necessidades especiais, porque o atendimento precisa realmente ser diferenciado. Agora, o mais importante é não generalizar, né? Nem dentro das deficiências, então a pessoa com paralisia cerebral, com síndrome de Down, com autismo, a gente não pode generalizar, porque tem as particularidades e a gente tem que respeitar, como qualquer pessoa, tá? Independente de ter deficiência ou não. Então é um atendimento diferenciado? Porque a gente tem que entender as condições daquela pessoa, mais uma vez, independente da deficiência, conhecer, né? Quando a gente se propõe a cuidar do outro, do ser humano, a gente tem que conhecer de onde ele está vindo, quais são as crenças que ele tem, como a família está constituída, qual é a história que ele tem, se ele já passou por outros dentistas, por outros atendimentos. Isso a gente faz com qualquer paciente. O paciente com deficiência, a gente vai buscar conhecer melhor aquela condição, mas o importante é sempre valorizar a pessoa como ser humano. São seres especiais, todos nós, né? Todos nós somos seres especiais e únicos. Então é dessa forma que você os trata ou cuida deles, dos problemas que eles têm. Cada um é cada um. Cada um é cada um. Não tem como a gente fazer receita de bolo, né? A gente tem que... E é assim que eu gostaria que o meu filho fosse tratado, que todo mundo fosse tratado, né? Cada um é cada um. O que você está aqui, o que você espera, do que você tem medo, né? O que você procura, e é isso que a gente vai procurar satisfazer a família. A gente cria um trabalho em conjunto com a família para poder suprir todas as necessidades e essa família crescer em conjunto. E hoje nós estamos conversando também sobre o setembro, né? O mês de setembro, que é o mês da inclusão. Então, quando a gente fala em inclusão, dá a impressão que é só em escolas que tem que abrir vagas para pessoas com deficiência. Nós temos que tratar as pessoas, são seres humanos e que merecem toda a nossa atenção, respeito e carinho. Dentro de cada profissão, no caso, você como odontopediatra, o que você sente que você precisou mudar dentro do seu conhecimento para dar esse atendimento diferenciado, para você atender esse paciente e fazê-lo sentir-se incluído? Eu acho que o grande segredo é a gente se despir de todos os preconceitos que a gente já tem, de tudo que está muito enraizado na gente, culturalmente. E isso em vários aspectos, quando a gente fala de inclusão e de preconceito para várias populações que são chamadas de minoria, mas que não são minorias, né? A gente sabe que eles estão aí. Então o grande segredo é a gente tirar tudo que está enraizado dentro da gente. Respirar um pouquinho, rever as coisas, rever de uma maneira diferente, porque a gente carrega, né, da nossa criação. A nossa geração não foi acostumada a conviver com pessoas com deficiência na escola, no mercado de trabalho, então a gente ainda tem uma estranheza no olhar. Então acho que a primeira coisa é se despir mesmo desses conceitos e tirar essa estranheza do olhar. Olhar como o outro, como um próximo ser humano, independente da condição que ele tiver. Então a partir do momento que você começa a tirar isso, você começa a tratar de uma forma natural, e é isso que a gente fala. Quando a gente fala de inclusão é isso, é naturalidade. No atendimento, no comportamento, na condição, na relação. Isso, quando você traz naturalidade, você consegue incluir de verdade. Você disse uma coisa interessante, Matheus, que as famílias no passado escondiam os filhos que tivessem algum tipo de deficiência. Isso não acontece hoje. Hoje os pais já buscam recursos, escolas, profissionais
que façam com que esse filho sinta-se não só amado pela família, mas até aceito pela sociedade. Sim. Então esse é o processo de inclusão, esse olhar natural, esse olhar de amor, esse olhar carinhoso também por essa pessoa, não um olhar de estranheza. Eu gostei do seu olhar de estranheza, E o porque olhar as de pessoas têm isso respeito mesmo. também, né? Respeito. A base é o respeito mesmo, é o respeito ao próximo como cidadão, como ser humano. O nosso papel de cidadão é esse, né? E é muito interessante que quando você trabalha com inclusão, a gente sempre fala que você trabalha com um papel duplo de cidadania. Qual que é esse? O primeiro é o seu papel de cidadão, de respeitar o próximo, e o segundo é de transformar aquele como um cidadão. Isso é muito interessante. É você dar a oportunidade da pessoa ser um cidadão na sociedade. Você tem alguma história que marcou a sua vida de algum paciente com deficiência e que transformou a vida dessa pessoa? A gente tem vários. Do nosso dia a dia é assim, né? Mas eu acho que a principal transformação que a gente tem é do olhar da família, né? Porque assim, quando nasce alguém com deficiência, a família passa por um processo de luto. E isso a gente tem que falar. Porque é a morte do filho desejado, que é o que a família está condicionada a acreditar que ela vai ter um filho perfeito, segundo os padrões, né? A mãe já pensa no filho que vai estudar, que vai casar, e seguindo os padrões da sociedade. E aí, quando nasce um filho com deficiência, segue também aquelas questões que eu falei que estão enraizadas na gente, do imperfeito, do diferente, que a gente sabe que não tem nada disso, né? Então, do normal e do anormal. Então, quando você trabalha essa questão com a família, quando você consegue mudar esse olhar, quando você fala seu filho não é anormal, por mais que as pessoas falem, ou seu filho não é diferente, não é nada disso. Então, quando a família vem para mim e muda esse olhar e começa a lutar pela inclusão do filho dela no mercado de trabalho, na sociedade, que ela começa a falar assim, meu filho é um cidadão e vocês têm que respeitar, isso para mim é o que motiva, é o que ganha nosso dia. Você se sente vitorioso junto com a família? Com toda certeza, com toda certeza. Quais são os principais desafios? Cada deficiência, né, tem uma particularidade. Então, assim, as pessoas que estão, por exemplo, dentro do espectro autista, elas exigem um atendimento muito diferenciado e muito específico. Pode ser um atendimento longo, a gente pode demorar muito tempo para conquistar esse paciente, né? A pessoa com paralisia cerebral, muitas vezes tem algumas questões biológicas de não conseguir abrir a boca direito, a questão postural ou de locomoção. Então, cada um vai ter um desafio. Agora, a questão é entender o que aquela pessoa está pedindo, está exigindo da gente e fazer um atendimento personalizado. Aí a gente volta ao início da nossa conversa. Cada um é cada um. Exato. Se você toma isso como base, não existe atendimento difícil. Existe atendimento com suas dificuldades, com os seus desafios. Matheus, eu vou te pedir uma coisa. Eu quero que você olhe para quem está assistindo a gente nesse momento e dê um recado para esses pais que muitas vezes ainda estão nesse luto, ainda não levam os filhos ou o filho, a filha, nesse processo de inclusão a todos os lugares. Um recado seu, como odontopediatra. Olha, eu acho que a grande questão é você procurar uma rede de apoio. Isso é muito importante. Seja família, seja amigos, seja profissionais, e a gente como profissional vai estar preparado para isso. Procure uma rede de apoio para entender que o que você está passando é natural e entender também os seus sentimentos como ser humano, né? A gente exige muito da mãe e a mãe é um ser humano também, ela também tem sentimentos, então procure uma rede de apoio para entender o que está acontecendo e a partir do momento que você começa a aceitar isso, a gente se reúne, a gente é um grupo para lutar pela inclusão social e esse trabalho em grupo é que vai trazer muitas conquistas para a gente. Matheus, muito obrigada por você participar do Saúde é Vida de hoje. A gente está falando aí sobre o mês da inclusão e gostei muito da sua postura. Eu espero que você seja a luz e exemplo para quem está nos assistindo. Amém, obrigado pela oportunidade. E falar de inclusão é plantar uma sementinha, é isso que a gente faz diariamente e a gente já está vendo muita coisa florescer. Bom, e a semente foi plantada, agora também cabe não só a nós, mas a você continuar regando.
E nós temos, claro, mais profissionais que estarão conosco hoje no programa, ainda temos muito mais pessoas e assuntos para tratarmos, porque setembro é o mês da inclusão e o Saúde é Vida marca presença nesse mês. Matheus, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Nós vamos conversar agora com o pai, o Maurício Carvalho, e com o Rafael, que ele tem síndrome de Down, mas olha, pensa numa pessoa ativa, uma pessoa que gosta de viver, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que também tem sonhos, como todos nós. E eu já começo perguntando para o Rafael. Rafa, qual é o seu sonho? Ser ator. Você tem vontade de ser ator, mas fazer filme, novela, programa de televisão, o que você quer? Ser ator de novela. De novela? Mas você quer novela romântica, né, Rafa? É. Onde você trabalha, Rafa? Olha na Arca, Anitta de Vênus. Olha, e ele também está estudando, a empresa o incentivou a fazer um curso de capacitação. E quem vai contar isso para nós, todos esses detalhes, é o Maurício, né? O Maurício Carvalho, pai do Rafa, que incentiva, eu conheço já esses dois aqui de longas datas, de outros programas, de outros veículos de comunicação, e sei do trabalho que o Maurício tem, é um trabalho prazeroso de incentivar o Rafa a fazer todas as coisas que ele tem vontade. E é para você que eu pergunto, Rafa, vamos trocar de lugar aqui só um pouquinho comigo? Isso, fica do meu lado de cá, porque assim eu consigo conversar com o papai. Vira só um pouquinho para cá, Maurício. Isso, assim, ó, fica melhor assim. Maurício, eu gostaria que você falasse para mim como é a vida, não só do Rafa, porque eu sei que você o acompanha em tudo, mas como é a vida da família a partir do Rafa. Bom, Rita, é um prazer estar conversando com você, com todos. Eu estou aprendendo a ser pai, na verdade, faz 23 anos, tanto do Rafael quanto da Marina. E é um aprendizado diário, né, do qual eu sou fã dos dois, tanto do Rafa quanto da Marina. E o Rafa não é o que é hoje, o Rafael não é o que é hoje, só por conta do pai, da mãe e da irmã. Né? O Rafael ele tem amadurecido muito por conta de uma série de pessoas, de amigos, de profissionais e de atividades que a gente vem proporcionando. O Rafa foi muito bem estimulado pela mãe dele e consequentemente por outros profissionais, sempre estudou em escolas regulares e nós nunca nos abatemos com a notícia da síndrome de Down. O Rafa é o segundo caso na medicina mundial de ter nascido com fissura lábio-palatal e síndrome de Down. O Rafa nasceu sem o céu da boca, né? O Rafa hoje é palestrante, acabou de concluir um curso de barista, né? Eles vão começar a prestar serviço de barista, que é um curso oferecido pela Clínica Inclusione, pela Cafeteria Rainha do Grão, em que eles vão estar recebendo pelo serviço de coffee break, enfim. Atividades esportivas também. Hoje ele é goleiro do S21 Futsal Down, o primeiro time de futsal de Campinas e região. E todos esses projetos são projetos de construção coletiva,
né? Eu não faço nada sozinho. Nós temos a ajuda de grandes profissionais, de grandes amigos que nos ajudam a fazer com que nós possamos dar visibilidade à causa, né? Diferente de exposição, né? A gente quer que outras famílias, empresas, enfim, vejam a inclusão com um novo olhar. É isso que a gente sempre tem procurado, né? O S21, para você ter ideia, ele, na organização tem o professor Antônio José Peixotão e o Marcos Riboli, que é um fotógrafo esportivo que tem um filho com Down, que é o JP. E esses dois são feras no que fazem e a gente está muito feliz de estar podendo desenvolver esse novo projeto. Além desses projetos, todos eles o Rafa participa. Temos projetos de culinária inclusiva, né, feitos juntamente com a Raquel Ortega, que é o Feijoadão, o Sertanejão, Piscina Felite. E também o Foto Inclusão, com o professor Ricardo Lima, que é um projeto inovador, não é um projeto só para pessoas com síndrome de Down, né? Nós temos pessoas cegas, com baixa visão, autistas, pessoas com síndrome de Down e pessoas sem deficiência nenhuma, né? E é isso que a gente acredita, né? É nisso que a gente tem pautado nossa vida. Não somos modelo de nada, né? A gente, como eu te disse, a gente está aprendendo pelo caminho. E a gente só tem que agradecer a todas essas pessoas que têm contribuído para o amadurecimento do Rafa, pelo empoderamento. E eu acredito muito no Rafa, tenho o maior orgulho, né, de ter como filho a primeira pessoa com síndrome de Down a concluir a Corrida Internacional de São Silvestre. E a gente está mostrando aí as imagens para vocês justamente porque não é só orgulho do pai, não, é orgulho de todos nós, porque foi a primeira pessoa, quer dizer, foi um recorde que ele bateu, não é? Sim. Não fizemos com essa intenção, até por conta de que não somos atletas, mas foram 2 provas, em 2016 e 2017, as 2 concluídas. Foi bem cansativo, por nós não nos prepararmos, que eu não aconselho, o conselho é que todo mundo se prepare, né? Mas enfim, nós fomos descobrir isso durante as palestras do Rafa, né? Muitas pessoas perguntavam para a gente se havia outra pessoa com Down que havia concluído. Nós fomos pesquisar e uma empresa sediada em Curitiba nos informou, né, que oficialmente o Rafa é a primeira pessoa com síndrome de Down a concluir a São Silvestre. Isso nos enche de orgulho e faz com que outras pessoas vejam que eles têm capacidade para fazer tudo, né? Eles têm um lema que é muito bacana, que chama Nada de Nós Sem Nós, né? Eles têm que tomar a frente. A visibilidade, o protagonismo é deles. Nós, pais, profissionais, estamos atrás, ajudando no que for preciso. Tem uma dica sua que você acha que é um norte na sua vida para cuidar do Rafa, para incentivá-lo e colocá-lo nas posições de destaque que ele vem se colocando, que ele vem se destacando? Seria o que eu faço desde o nascimento do Rafa, buscar informações, principalmente com famílias que para mim são modelo, né? Por quê? São famílias que tiveram seus filhos há 50 anos atrás, 40 anos atrás, que não tiveram informação nenhuma e são protagonistas, né? Então, assim, eu tenho essas famílias como modelo. A busca pelo conhecimento, a busca pela informação. A gente nunca parou, né? E não é a busca pela cura, né? É a busca por qualidade de vida, porque eles são muito felizes. E nos fazem muito felizes. Eu tenho certeza disso. E olha, você que está assistindo hoje, não vai dar tempo, claro, de você participar da palestra do Rafa, né, Rafa? Porque volta para cá, Rafa, volta para cá, vem cá, porque eu quero que você fale novamente e dê um toque, porque você é palestrante. E se você é palestrante, eu quero saber, na palestra que você vai dar hoje, né? Que nós gravamos com antecedência, claro, esse momento. Então, o pessoal não vai conseguir ir para ver você, mas eu gostaria que você falasse o tema da palestra que você vai dar hoje, onde é e sobre o que você vai falar. No SESI.
Intérprete e a Rainha do Jam. E qual que é o tema da sua palestra? Como chama a sua palestra? Você já abriu o seu presente. Você já abriu o seu presente? Você já abriu o seu presente? É uma palestra inspiradora, né? É uma palestra inspiradora, não é uma palestra sobre síndrome de Down, e é uma palestra que tem transformado vidas, mudado olhares, e a nossa intenção é fazer e deixar o mundo melhor. Como disse, não somos modelo, mas acreditamos que se cada um fizer a sua parte, o mundo será melhor. Bom, mas o programa tem mais coisas para acontecer. Eu quero agradecer ao Rafa pelo carinho de estar comigo mais uma vez, né, Rafa? Porque esse menino aqui, olha, gente, ele dá entrevista para televisão, para rádio, para revistas, tá sempre em destaque. Parabéns, viu, Rafa? Obrigada por você estar comigo. Quer falar alguma coisa? Obrigado. Obrigada, viu, Maurício? Deus abençoe você e que essa jornada possa inspirar, a tua jornada possa ser exemplo e luz na vida de muitas pessoas, viu? Muito obrigado, Rita, a todos, né, da TV Câmara e da equipe, e dizer que Deus está no comando de tudo, sempre. A Ele toda a honra e toda a glória. E o programa continua, porque hoje estamos falando do setembro, né? O mês de setembro, na verdade, que é o mês da inclusão. E na próxima semana nós vamos continuar falando sobre o Saúde é Vida. Não perca, quinta-feira, 10 horas da manhã. Programa Saúde é Vida.